Muito bem. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia nesse texto, 2 Reis, capítulo 4. E nós vamos ler apenas esses dois versos, que é o texto da nossa reflexão nesta noite aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 1 e 2. Não vai estar projetado ali não. Abra sua Bíblia e acompanhe. A história é um pouco maior do que aquilo que nós vamos ler. Mas eu quero me deter inicialmente nesses dois primeiros versículos. 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 2. Mesmo assentado como você está, mas com toda a reverência, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Por certo, você conhece já essa história. É quando Eliseu faz multiplicar o azeite dessa viúva. Esse texto, ele faz parte do que nós chamamos de narrativas de autenticação, de comprovação de que o Eliseu era o sucessor de Elias. Quer dizer, o Eliseu consegue operar milagres, ele consegue atuar como profeta no mesmo espírito do profeta Elias. Então, esse texto faz parte dessas narrativas, mostrando que o mesmo espírito que estava sobre o Elias está agora sobre o Eliseu. O capítulo 2 de 2 Reis, se você ler lá, é quando Elias é levado, né? Aquela passagem muito bonita, né? Onde o Elias tem uma carruagem de fogo que passa e leva o Elias embora, e quem fica no lugar dele é o Eliseu. Mas eu li apenas esses 2 primeiros versículos, porque eu quero lançar mão do que eu estou chamando aqui de uma hermenêutica caipira, sabe? E eu tenho que explicar o que é uma hermenêutica caipira, porque eu temo assim que quando você me ouve, ou depois quem vai ouvir pela internet, fica dizendo assim: nossa, mas o pastor Lazarino leu um texto desse e falou isso aí, né? Mas a minha hermenêutica caipira é uma visão muito simples, não simplória desse texto. Porque apesar de eu entender o propósito da passagem, eu sei o que a passagem quer dizer. A passagem tem algo sobre o plano de Deus para Israel. A passagem quer também mostrar que Deus pode sustentar pessoas, não é? Multiplicar azeite de viúvas, de não viúvas, de homens, de mulheres, né? Deus pode fazer isso. Mas eu quero aqui aplicar esse texto de uma forma bem simples, como eu disse, a esse tema que nós estamos perseguindo durante esse mês de setembro. Uma igreja abençoada para abençoar. E eu quero observar como que a gente faz quando a gente está num velório, já viu? O velório, o fato é aquele: o sujeito morreu, não é? Não tem como negar. Tem alguém no caixão, morreu. Só que quem está ali tem um sentimento, não tem? Pode ser que alguém olhe e diga assim: acho que eu vou pensar mais na minha vida daqui por diante. Pode ser que alguém olhe e diga assim: vou valorizar mais a minha família daqui por diante, né? Vou cuidar mais da minha saúde. O fato é o mesmo. Então, esse texto em questão, o fato é um só. O fato é que Deus inspirou o autor a escrever, a registrar, que o Eliseu está no mesmo espírito de Elias. E Deus tem um plano para Israel e sustenta pessoas. Eu estou vendo tudo isso, né? Mas me permita fazer a minha hermenêutica caipira aqui, né? E observar essa cena descrita e pensar como que a gente se identifica com ela, pelas coisas simples que acontecem nessa passagem.
Todos nós estamos sujeitos a passar por algo que essa viúva está passando, não é? Dever alguma coisa e não ter com o que pagar. Todos nós nos identificamos, ainda mais nessa época de crise, nós estamos no Brasil, né? A gente se identifica com uma situação dessa natureza. Cada um de nós que está aqui já passou, quem sabe não está passando, ou vai passar uma situação assim. Talvez não seja só numa questão financeira, seja em outras áreas da vida. E por isso que eu tenho uma preocupação, quando a gente fala esse tema, uma igreja abençoada para abençoar, o risco que nós corremos é de entender assim, uma igreja rica para enriquecer, sabe, esse tipo de coisa. Sempre associar bênção com algo material, com algo financeiro. Mas eu acho que quando a gente fala de abençoar, vai para muito além disto. E nós temos que pensar, como é que nós podemos ser uma igreja abençoada, que podemos abençoar, e quais são essas formas de abençoar as pessoas? E quais são as maneiras que eu e você podemos nos sentir abençoados? Então, quando eu olho para essa passagem, eu vejo assim, Eliseu abençoou aquela viúva. Mas ele não abençoou a viúva só multiplicando o azeite dela, ele fez mais que isso. Tem aqui uma coletânea de bênçãos que vai para além do azeite. E é isso que eu quero que você pense nesta noite aqui. Mas, na verdade, assim, eu estou incumbido de uma dupla tarefa. Porque eu quero assim que você se coloque no lugar da viúva, de vez em quando, tá bom? Me acompanha nisso. Eu quero que de vez em quando você se coloque no lugar do Eliseu. Ou seja, como que você pode e precisa ser abençoado, e como você pode e precisa também abençoar. Eu não quero que você só se identifique com a viúva. Eu quero que você se identifique com o Eliseu também. Porque é uma parte dela, uma parte dele. E se a gente conseguir caminhar com essa função dupla, acho que vai ser muito saudável para nós, para a gente poder ir para casa, viver essa semana, refletindo nessas coisas e pensando como é que eu posso ser abençoado assim, como é que eu posso abençoar. O que nós podemos aprender desta cena, onde uma mulher, ela vai buscar o Eliseu e vai pedir para ele uma ajuda, já que os filhos, 2 filhos, estão sendo entregues na mão de credores. A primeira lição que a gente tira daqui, é uma bênção ter com quem conversar, não é? Você não acha? Não é ruim quando você não tem com quem conversar? Podemos dizer assim, não é uma maldição quando você está querendo achar alguém para conversar e não acha? Quantos amigos você tem no Facebook? Quantos? Muitos? Mais de 1000? Quantos te seguem no Instagram? Quantos contatos você tem no seu WhatsApp? De quantos grupos você participa? Mas já não aconteceu, talvez aconteceu esta semana, se não hoje, que você está com vontade de conversar com alguém, não tem ninguém para conversar. Ninguém. Milhares de amigos no Facebook. Outros tantos atrás de você no Instagram. Um montão de contatos no WhatsApp. Mas eu não acho ninguém que possa me escutar. Ninguém com quem eu possa conversar. É uma bênção ter com quem conversar. Essa mulher, diz o texto que ela é das mulheres, dos discípulos dos profetas. Ela clamou a Eliseu. Uma mulher que não tem nome no texto, mas ela é esposa de um homem de Deus. Porque ela era casada com um dos discípulos dos profetas. O falecido dela era discípulo do Eliseu, fazia parte de um colégio de profetas, talvez um seminarista, não é?
mas alguém que a gente acredita que o Eliseu era o líder de uma escola de profetas. E esta mulher diz que ela vai buscar Eliseu. Um homem que temia a Deus, a deixou viúva. Provavelmente ela também é uma mulher que teme a Deus. Mas neste momento que o marido morreu e a deixou cheia de dívidas, tem marido que faz isso, né? Ele vai e não deixa benefício, né? É muito mais ônus do que bônus. E quando se vai ver, meu Deus do céu, né? Compensava ter deixado o homem vivo, né? Mas o sujeito morreu, deixou dívida. E lembra que naquele contexto é diferente do nosso contexto. Porque no nosso contexto, como eu sempre digo, a viúva fica muito bem, muitas vezes, né? O marido foi, que bom que foi. E ele deixou um monte de coisa para ela. Mas naquele contexto a viúva está desamparada. Ela não tem como sobreviver. E ela, mesmo sendo esposa de um profeta, ela sofre. Com a perda repentina, não agendada do marido, é algo que ela não aguardava. As dívidas que não foram pagas, tem credores batendo na porta dela. Ela sofre porque ela não tem recurso para pagar essas dívidas. Ela sofre porque, para pagar a dívida, como era cultura naquela época, se toma os filhos. E os filhos então se tornarão escravos, não é? Ela acabou de perder o marido, agora vai perder filhos. Mas o que eu acho interessante nessa história, nessa minha hermenêutica caipira, é que essa mulher tem com quem conversar. E não é só a Deus. Não é só uma coisa assim, eu vou orar a Deus e Deus vai fazer alguma coisa. Não, eu tenho alguém. Alguém que eu vejo, que eu sinto o cheiro, que eu posso chegar perto, que eu posso abraçar, que pode me ouvir. E esse alguém era Eliseu. Ela tinha alguém com quem conversar. Apesar da dor, do sofrimento, das dívidas que ela se encontrava, da confusão que ela estava naquele momento, ela encontrou um ombro amigo, ouvido atento, uma pessoa disposta a ouvir. E eu acho que é uma bênção quando você encontra alguém para conversar. Nós vivemos num mundo muito populoso. Nossas cidades são densas, cheias de gente, né? Antigamente você tinha aquelas casas no meio do terreno, tem quintal para todo lado, né? Hoje em dia as casas são tudo espremidinhas. Você vai na casa de alguém, você não consegue parar o carro, porque tudo é garagem, né? Mudou, nosso contexto mudou. A gente vive um em cima dos outros, né? Os grandes prédios, os condomínios. Circula muito, a gente anda perto de muita gente. Você vai num calçadão aqui de Americana, por exemplo, tem um monte de gente, você esbarra em pessoas para ir para cá. Você vai no shopping, tem entupido de gente, é gente para lá, gente para cá. Só que muitas vezes, essa multidão não faz diferença nenhuma para nós, não é? Nós estamos completamente solitários. Nós não temos com quem conversar. E eu acho que é uma bênção quando nós encontramos alguém com quem nós podemos conversar. Isso é uma bênção. Então minha pergunta para você é a seguinte: você tem com quem conversar? Você tem? Você tem com quem se abrir? Você tem encontrado ombros amigos, corações abertos, colo, muitas vezes, né, que a gente precisa? Tem. Por outro lado, você é capaz de se identificar também com Eliseu? Você é alguém que conversa com as pessoas? Você é alguém que oferta os seus ouvidos? Deixa eu ouvir a pessoa. Você é alguém que consegue identificar pessoas solitárias e dizer, olha, vamos tomar um café junto? Você é capaz de sensibilizar com alguém que você já conhece, que às vezes é daqui da igreja, que senta perto de você na igreja. Mas você é capaz de se identificar com a pessoa e dizer, olha, vamos essa semana tomar um café junto? Estou sentindo que a pessoa precisa de uma conversa. Você pode ofertar isso. Quando a gente fala de uma igreja abençoada para abençoar, não é uma igreja rica para enriquecer.
mas é uma igreja que é capaz de ter essa sensibilidade, de entender que nós, às vezes, carecemos tão somente de uma conversa. Só isso, não é? E parece que é tão caro, que é tão precioso, é tão difícil de achar alguém com quem a gente possa conversar. Mas pense nessa noite, é uma bênção quando você pode conversar com alguém. É uma bênção ter com quem conversar. É uma bênção também poder se oferecer para conversar com alguém. Nossa vida é tão corrida, nós somos tão afoitos com tantas coisas, tão chatos, tão sistemáticos. Mas às vezes é preciso olhar para um texto como esse e pensar assim: puxa, que bênção é ter com quem conversar. Às vezes é tudo que nós precisamos, é uma bênção. Eu posso abençoar e posso ser abençoado dessa forma. Uma segunda lição, é uma bênção também receber orientações. Veja a pergunta, ou as perguntas de Eliseu. Ele pergunta: que dia hei de fazer? O que posso fazer por você? Posso ajudar em alguma coisa? Eliseu diz: o que você tem em casa? Ele vai perguntando, fazendo perguntas para ela. Ele ouve essa mulher e ele quer dar orientações a essa mulher. Toda vez que eu olho para textos assim, eu fico tentando transportar isso para o nosso contexto de hoje. O que a gente faria? O que você faria? Se uma mulher vem e diz para você assim: olha, o marido morreu, você esteve lá no velório, você sabe, né? Mas aquele infeliz, ele me deixou numa situação, eu estou apertadíssima, eu não tenho dinheiro para pagar nada, está faltando tudo em casa. O que você falaria para a pessoa, né? Vamos orar pelo falecido. Quem sabe Deus não faz uma obra de mandá-lo para o inferno. Talvez você diria para ela assim: mas a senhora também, hein? Não soube escolher, não? Foi casar com um homem assim? Tem que pensar também, né? Ficar casando com um cara pobre, casando com um seminarista, casando com um pastor, com um missionário. Dá futuro não esse negócio aí. Talvez fosse condenar a mulher, não fosse? A senhora nunca acompanhou as finanças dele? A senhora também errou, hein? Puxa vida. O que você falaria? O que você diria para essa mulher? Fico tentando processar, né? O que eu faria? O Eliseu diz assim: me declara, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Já que você está na pior, né? Já que o marido se foi, deixou com dívidas, já que o credor está vindo buscar seus filhos, mas me fala assim: o que você tem em casa? Vamos pensar numa solução, né? Vamos ver por onde a gente poderia puxar esse novelo, né? Uma ponta. Vamos tentar ver alguma solução. Isso é orientação. Isso não é condenação. Ele queria orientar aquela mulher. Por isso que eu falo, é uma bênção você receber orientação, não é? É uma bênção quando você está olhando para a vida com os olhos escuros. Você não vê solução, você não sabe o que fazer. Aí é uma bênção quando você pode confiar em alguém. Você diz: olha, preciso abrir meu coração. E a pessoa vai lá e te dá uma luz. Puxa, não tinha pensado dessa forma. Não é uma bênção? Quando alguém te dá uma solução, quando alguém te aponta um caminho. Então pense, você confia em alguém, alguém que possa te dar um norte, alguém que você possa realmente receber uma direção, um direcionamento. Você confia em alguém? Ou você é uma pessoa autossuficiente? Talvez você fica pedindo: ah, Deus, eu queria que o Senhor me abençoasse mais. E Deus quer te abençoar sim.
colocando pessoas no teu caminho para que ela possa te orientar, para que não viva reclamando o tempo todo, para que não viva por caminhos errados. Alguém que você possa confiar e dizer, olha, me ajuda, eu não sei, uma maneira como eu estou vendo, eu não consigo ver solução mais. Por outro lado, como você ouve as pessoas? Tenta se colocar no lugar do Eliseu. Como é que você ouve? Qual é a sua postura? Por que às vezes ninguém confia em você, ninguém te procura para conversar? Porque às vezes toda a sua conversa é em um tom de condenação. Você não é capaz de orientar, você não tem empatia pelas pessoas. Quando a pessoa te conta um pecado, você arregala o olho e diz assim, né? Como se você nunca tivesse feito aquilo também, né? Mas não é capaz de orientar, dizer, ó, senta aqui, vamos ver como é que nós vamos resolver esse embaraço todo. Há muitas famílias que já sentaram comigo para conversar e já me ouviram dizer isso. Às vezes eu digo assim que o problema é que nem aquele novelo de lã que o gato pegou. Já viu? Todo embaraçado, né? Então tem problemas que envolvem famílias, pessoas, profissionais, que não tem como ter pressa. Agora tem que sentar, bota esse novelo no colo e vai tentando desfazer os nozinhos, sabe? Porque se tiver pressa vai dar mais nó ainda. Não pode dar mais nó, tem que resolver. Você é uma pessoa assim, que você ajuda as pessoas a resolver os seus problemas? Ou você condena? Sempre quando eu termino uma sessão de aconselhamento, ou eu agradeço a pessoa, ou na oração que eu faço eu agradeço a Deus, porque aquela pessoa confiou em mim. Porque as pessoas abrem coisas tão íntimas, às vezes são coisas tão escabrosas, até secretas, e que eu não posso dizer isso para ninguém, eu não posso abrir para ninguém, porque aquela pessoa confiou em mim, e ela precisava dizer isso para alguém. Eu acho legal quando a pessoa diz assim, nossa pastor, mas o senhor é uma bênção, o senhor me ajudou tanto. Eu não falei nada, eu não disse nada, eu só ouvi a pessoa, né? Mas ela só precisava de alguém que pudesse ouvi-la, e você dá algumas pequenas orientações. Você diz, olha, por que você não faz isso, né? Só isso. Mas aquilo para a pessoa é algo maravilhoso, porque ela tem alguém em quem ela confia. Uma terceira e última lição, é uma bênção também ser estimulado na fé. A resposta daquela mulher para Eliseu é de cortar o coração, não é? Imagina, você está conversando com alguém e diz, o que você tem em casa? A pessoa te responde assim, eu tenho uma botija de azeite, fora isso eu não tenho nada. Nossa, é muito. Quando você fala para a pessoa assim, ó, quanto é que você deve? E a pessoa te fala aquela cifra, você fica assim, hã? Tem esse dinheiro aí? Existe essa cifra toda, né? Muito dinheiro, muita dívida, muita confusão. Às vezes a pessoa te conta um problema que é um negócio assim que não tem ideia de onde a gente vai começar a resolver esse negócio. Eu tenho que dizer, posso orar? Dá para voltar daqui 2 dias, né? Deixa eu pensar, porque eu não sei o que fazer. Uma coisa confusa, enrolada, né? A mulher diz assim, olha, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu fico pensando qual seria a minha, a sua reação nesse momento, quando você ouve alguém dizer isso. Então não tem jeito mesmo não. Melhor a senhora voltar para casa, fica chorando lá, seus filhos vão ser vendidos mesmo, está tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos curtir esse drama, né? Eu vou me deprimir junto com a senhora, vamos lá, vamos chorar, vamos entrar em pânico junto, né? Não tem o que fazer. Mas eu acho uma coisa muito ruim você conversar com gente negativa, não é? Não é ruim? Você chega com um problema, a pessoa ela multiplica o seu problema. Ela vai lá e fica contando mais coisa,
É que nem conversa de velório, né? Conversa de velório é assim, né? Ih, meu pai morreu disso aí também. E você começa aquela conversa negativa, sabe? Você está doente, a pessoa vai te visitar. E ela começa a dizer quantos já morreram com aquele problema. Você fica ótimo, né? Quer dizer, agora sim, agora eu creio que eu vou embora para o céu, já, rápido. Mas tem gente que não estimula a gente a fé, não é? Tem gente que é muito negativa, ela te põe para baixo. Foge de gente assim, foge, sai fora, né? Porque se você já está numa pindaíba, você fica perto de gente que se põe lá para baixo, é pior, né? Você vai acabar na mesa, numa cadeira de um psicanalista. Não faça isso. É uma bênção quando nós somos estimulados à fé. Quando alguém diz, olha, vamos pensar em alguma coisa. A mulher diz, olha, eu não tenho nada. Senão, você está pensando assim, uma botija de azeite. Mas deixa eu te dar uma informação técnica. Sabe que esse texto é escrito em hebraico. E aí existe uma versão grega, chamada Septuaginta, que foram 70 homens que transferiram a Bíblia do hebraico, o Antigo Testamento, para o grego. E é interessante quando você pega a Septuaginta e lê no grego, não é uma botija de azeite, é um frasco. Porque provavelmente não é o azeite da comida que ela está dizendo, é o azeite da unção. O marido dela é profeta. É coisa usada para ungir. É um negócio não assim, é assim, entendeu? Um negócio pequenininho. Quando ela diz, eu não tenho nada em casa senão um frasco de azeite, é porque realmente assim não tem nada. Ela só cita a única coisa que tem um mínimo de valor. Não é uma botija com 5 litros. É um frasco talvez com 300 ml, entendeu? É pior a situação. Mas lembra que Deus fez o mundo a partir do nada. E quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele precisa de nada. Entende isso? Nada. Porque a gente fica tentando achar solução. Quando nós estamos com um problema, a gente fica tentando achar solução. E a gente acha que Deus tem que vir por aquela solução. A gente acha que Deus precisa de ajuda, mas Deus não precisa. Quando Deus vai abençoar com base em nada. Nada. Às vezes nem no nosso merecimento, nem calçado nisso, Deus vai nos abençoar. Porque às vezes Deus abençoa quem não merece, quem não precisa. Mas Deus resolve abençoar. Porque Deus criou o mundo do nada, Deus pode fazer coisas grandes por nós do nada, por isso que o nada para Deus é muito. E nós precisamos lá aplicar o dinheiro em alguma coisa e ficar olhando para aquele dinheiro e pensar, esse dinheiro é aquele, sabe aquele negócio da capitalização, e, nossa, aquilo tem sorteio todo mês, alguém vai ganhar, eu podia ganhar. Não é assim que a gente faz? A gente aposta em algumas coisas. Depois de uma certa idade, você começa a colecionar receitas, né, plano de saúde, médico bom. Você nunca deixa de... Esse cartão eu preciso guardar, porque isso aqui eu vou precisar. Você começa a apostar nisto, naquele médico, no potencial dele, o quanto ele já curou pessoas. Ele vai trazer a solução para mim. Mas entenda, Deus não precisa de nada. Absolutamente nada. E aquela mulher não tem nada. E o Eliseu está dizendo para ela assim, olha, vamos fazer alguma coisa com esse nada que você tem. E você sabe o resto da história, não é? Eliseu acaba multiplicando esse azeite. Ele é multiplicado, ela vende e ela paga a sua dívida. Mas não é uma bênção ser estimulado na fé? Não é uma bênção quando alguém te instiga a acreditar em Deus, a confiar que a vida vai melhorar? É uma maldição quando só põe a gente para baixo, quando só diz, olha, a vida é assim mesmo, vai piorar, ainda vai piorar. Parece conversa de fila de banco, né?
Você está lá esperando ser atendido, o sujeito olha e fala, nossa, você viu o governo? Ih, vai piorar muito mais ainda, se prepara. Puxa vida, é bom quando você tem alguém que te estimula a pensar, acreditar que vai ser melhor, acreditar que vou vencer, né? Acreditar que meu casamento vai melhorar, acreditar que o meu trabalho vai se estabelecer, que eu vou ser promovido, né? Que eu vou conseguir a cura para a minha enfermidade, que eu vou conseguir trazer solução para os problemas que eu estou tendo. Estímulo à fé. Você tem sido estimulado à fé? Tem sido estimulado a viver pela fé? Mas por outro lado, você é como Eliseu? Você é alguém que estimula as pessoas? Então, vem cá, vamos pegar esse nada teu e vamos investir de alguma forma, vamos acreditar que pode sair grandes coisas daí. Se você se identifica com essa mulher, a minha oração é que você encontre alguém com quem você possa conversar, que você encontre alguém que você possa confiar, alguém que te oriente, que não te condene, alguém que faça você levantar e não cair mais. Mas eu queria também que você pensasse em ser como Eliseu. Eliseu, ele abençoou aquela mulher, não só multiplicando o azeite, mas Eliseu abençoou aquela mulher com diálogo, com orientação, com estímulo à fé. Pensa, você precisa ser alguém assim. Alguém que estimula as pessoas, alguém que ouve, alguém que é de confiança, que a pessoa pode abrir o coração, pode receber de você uma orientação. Que Deus possa te abençoar, que você saia daqui desafiado a parar de pensar em bênção só num nível material, econômico, mas em pensar assim, eu quero ser uma bênção também assim, conversando com pessoas, dando atenção a elas, orientando as pessoas, estimulando as pessoas a crerem. Eu quero ser abençoado assim. Talvez agradecer a Deus agora e pensar, puxa, obrigado Deus, eu tenho com quem conversar. Eu encontrei nessa semana alguém que eu pude conversar. Talvez tenha que agradecer a Deus, eu tenho sido abençoado já, porque eu tenho orientação, eu não estou só, eu tenho quem eu confio. Agradecer a Deus porque você tem sido estimulado a crer, a ter uma fé robusta, e não a ser uma pessoa negativa, que simplesmente tem uma visão cinzenta da vida. Que Deus te abençoe. Podia cantar um cântico, né? Não podia? Vamos cantar um cântico? Vamos ficar de pé? Hã? Consagração. Ao Rei dos Reis consagro, é isso tudo que sou. Vamos cantar esse cântico. Você sentiu o desejo de sair do seu lugar, vir aqui à frente, consagrando a sua vida nas mãos de Deus, dizendo, Deus, olha, eu preciso de alguém para conversar hoje, essa semana. Me aponte alguém. Eu preciso de orientação, eu preciso ser instigado à fé. Talvez você queira vir aqui à frente e dizer, Deus, eu quero consagrar minha vida porque eu quero ser alguém assim. Não estou sabendo ouvir pessoas, não estou sabendo ser uma pessoa de confiança, não estou sabendo instigar as pessoas na fé. Enquanto nós cantamos, senti esse desejo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar junto com você. Vamos cantar.